Sofremos sem necessidade, mas vencemos e é isso que importa. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais uma edição do Cabeça Fria, nossa análise dos jogos do Galo aqui no canal. Hoje para falar sobre a vitória em Caxias do Sul sobre o Juventude, 1-0 ontem, segunda-feira, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético finalmente vencendo a primeira fora de casa na competição e dando um salto gigantesco na tabela. O Galo estava na zona de rebaixamento, era 17º colocado na competição e pulou para 10º. O Atlético ganhou 7 posições. É claro que início do campeonato isso é normal acontecer, mas já aparecendo na primeira parte da tabela, a rodada foi boa nesse sentido. O Atlético deu esse salto muito importante. Antes da análise, peço aquela moral de sempre, deixa o like nesse conteúdo, clica no joinha aí embaixo rapidinho e ajuda a gente demais. Se inscreva no canal se não for inscrito, considere se tornar sócio, membro aqui do canal do Frossar, clicando em Seja Membro aí embaixo. O link tá na descrição também, caso você não encontre o botão. E se inscreva no canal de cortes, o link tá na descrição e tem muito conteúdo legal por lá. Clique no botão hypar também, caso apareça para você aí embaixo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Esse conteúdo, como todos os outros, é um oferecimento de açaí, porque a bola está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras. No Açaí Atacado e Varejo, você encontra os melhores produtos com qualidade, variedade e preço baixo para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou o futebol, pensou o Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Recado também do parceiro mais recente aqui do canal do Frossar, Produtos Carrijo. Quando você for fazer sua compra do mês lá no Açaí, leve para casa Produtos Carrijo, que tem preço baixo e muita qualidade. A gente que é de Minas Gerais gosta de comer bem, né? Produtos Carrijo, eu garanto, você vai ter produto de qualidade com preço justo. Tem arroz, tem feijão, tem café e muito mais. Produtos Carrijo, qualidade mineira, ganhando todo o Brasil. Tamo junto. Vamos lá, o Atlético foi a campo mais uma vez com uma escalação diferente daquela que é a titular em função das lesões. Se a gente for parar para pensar, o melhor zagueiro do Atlético estava fora, que era o Lianco, ainda tá no departamento médico, daqui a pouco vai voltar, tomara que não demore. O Lianco é um cara muito importante para o sistema defensivo do Galo. O melhor lateral do time, considerando os dois lados, que é o Arana, tá fora, também no DM, esse pertinho de voltar. O melhor volante, talvez, para muita gente desse time, que é o Alan Franco, tá fora, também departamento médico. E o melhor atacante, sem dúvida nenhuma, que é o Hulk, tá fora. Então a gente tinha destaques de cada uma das posições, cada um dos setores do campo, com exceção talvez ali do meio campo ofensivo, né, que o dono da posição é o Scarpa e jogou e foi um dos nomes do jogo, mas nas outras posições a gente tinha, em todas elas, um jogador muito importante fora, e isso, claro, vai tirar a qualidade de qualquer time, né? Você tira o melhor zagueiro, o melhor lateral, o melhor volante, o melhor atacante de qualquer time do Brasil, esse time vai cair de produção, e o Atlético, mesmo com essas baixas, mandou um time interessante a campo e jogou muito bem, especialmente no primeiro tempo, tá? Gostei muito do primeiro tempo do Galo, talvez tenha sido o melhor tempo aí do Galo sob o comando do Cuca nessa temporada, considerando a qualidade do adversário. Ah, Frossar, mas jogou muito contra o Tombense no Mineiro, considerando a qualidade do adversário. Quando o Galo era muito superior ao adversário, fez jogos totalmente dominantes, mas é o que se espera, né? Considerando um adversário de Série A, por mais que seja o Juventude, que é um time que provavelmente vai brigar na parte de baixo da tabela, mas é um adversário de Série A. O Atlético se impôs fora de casa, num lugar difícil de jogar, que é o Jacone. Então gostei muito do primeiro tempo do Galo. A escalação tinha Everson no gol, Natanael na direita, Rômulo titular na zaga, e achei muito bem, gostei muito da atuação do Rômulo ao lado do Júnior Alonso, e o Caio Paulista, Caio apenas, né, na lateral esquerda. Fausto Vera, Rubens e Scarpa, Igor Gomes também, ou seja, reforçou o meio campo com a entrada do Igor Gomes, Coelho e Rony. Esse era o time do Galo, e com a entrada do Igor Gomes, você muda um pouquinho a forma do time jogar, porque você ganha um homem a mais de meio campo, né? O Scarpa, por mais que ele tenha dado um passinho pro lado, e deu de fato, o Scarpa ontem jogou muito mais aberto pela direita do que centralizado como um 10, ele é um meio campista. O Rubens é e foi um volante, e jogou demais o Rubens, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. O Vera também fez um bom jogo, então o Atlético tinha um meio campo um pouco mais encorpado e dois atacantes, o Coelho ocupando mais o lado esquerdo do campo, mas pisando bastante na área também, e o Rony
como esse centroavante, esse falso 9, esse cara com muita movimentação, mas sendo o jogador mais ofensivo do time do Atlético. Gostei do desempenho do time nesse esquema. Não sei se dá para chamar exatamente de um 4-4-2, porque Coelho e Rony não eram ali uma dupla de ataque posicionada como dupla o tempo inteiro. O Coelho jogou mais aberto pela esquerda, pelo lado direito você tinha o Scarpa, que era um meia, mas caía por ali quase que o tempo todo, inclusive dobrando, né, ofensivamente com o Natanael, que o Atlético aproveitou bem, poderia ter aproveitado mais, né, mas aproveitou razoavelmente bem por aquele lado. Então gostei da distribuição, achei um time equilibrado, um time que teve muito volume, que sofreu menos quando não tinha a bola, talvez em função dessa entrada do Igor Gomes, não especificamente por causa dele, mas por causa da mudança de esquema, que eu acho que fez bastante sentido para esse jogo de ontem. O Atlético começou o jogo bem dominante, assim, em cima do Juventude, empurrando o adversário para trás e explorando bastante o lado direito do campo. Impressionante o buraco que o Juventude tinha nesse lado esquerdo da defesa deles, lado direito do nosso ataque. Era um espaço, assim, como eu disse, o Atlético aproveitou porque tinha o Scarpa num dia muito inspirado, assim, o Scarpa jogou muito, como eu falei, né, o Rubens muito bem também, mas o Scarpa talvez tenha sido melhor em campo, um desses dois com certeza, e o Natanael é um lateral muito ofensivo, então o Galo deitava e rolava naquele lado do campo ali, criava muitas alternativas, aos 9 minutos teve uma jogada que o Scarpa construiu aí por dentro, como um meio armador mesmo, né, geralmente foi de fora para dentro, mas nesse caso ele começa a jogada mais centralizado, abre para o Natanael na direita, completamente livre, sem marcação. Natanael consegue finalizar cruzado. O goleiro do Juventude fez uma boa partida, mas rebatia todas, né? Um goleiro que não pega firme nenhuma bola e também não joga muito para a linha de fundo. É um cara que espalma para o meio da área quase todas as bolas, foi assim o jogo inteiro. Ele dá justamente esse rebote para o meio da área, a bola fica viva na área ali. O Igor Gomes tenta finalizar, é um meia que pisa na área também. Mas não consegue, o jogador do Juventude, o que está perto do Igor Gomes, consegue de carrinho cortar a bola para trás, e o outro zagueiro do Juventude também de carrinho tira a bola, evitando o que seria um gol contra ali, né? Sobre o Igor Gomes, vou falar rapidamente sobre ele, assim, cara, é um jogador que tecnicamente eu não acho mau jogador, não é um cara que fala assim, meu Deus, que bagre, um cara que erra um passe fácil, um cara que erra domínio, é um jogador de fino trato com a bola, assim, ele tem qualidade com a bola no pé, mas ele é um jogador que falta alguma coisa, assim, meio difícil de explicar, um pouco mais de confiança, talvez, um pouco mais de personalidade para jogar. É um cara que tem que arriscar um pouquinho mais, finalizar um pouco mais, tentar um passe um pouco mais difícil. É um cara que tem um jogo muito protocolar em alguns momentos. Ele ocupa bem a posição, ele não é um jogador burro, pelo contrário, é um cara que sabe se posicionar, inteligente, mas ele dificilmente faz a diferença para o time com a bola no pé. É isso que eu tô dizendo. Não é um cara que encaixa um bom passe quebrando linha, ou raramente faz isso, finaliza bem, levando perigo, raramente faz isso, talvez seja confiança, né? Não sei exatamente o que o Cuca pede pra ele quando ele entra, mas falta alguma coisa, parece que ele tá um pouco travado, assim, né? E dificilmente é um cara que fala, que partidaça fez o Igor Gomes, mas não dá pra dizer que foi mal também, meu Deus, que partida horrível, só acho que realmente parece que ele joga com o freio de mão meio puxado, assim, nesse caso não conseguiu finalizar, a zaga do Juventude conseguiu cortar, talvez tenha sido a primeira chance clara do Galo no jogo. Depois a gente toma aquele sustinho numa bola longa lá no ataque do Juventude, que o Everson sai do gol tentando, né, ser esse homem da sobra e cortando antes da bola chegar até o atleta do Juventude, não consegue, o cara consegue tirar do Everson, só que tá muito longe do gol, tenta uma finalização meio que encobrindo a defesa, tinha cobertura atrás do Everson, né, os jogadores do Atlético foram correndo na direção do gol para evitar uma finalização, e salvo engano foi o Fausto Vera quem cortou aquela bola, né, sem tanta dificuldade também. É claro que é um lance de perigo, porque o goleiro já tinha passado, então a finalização, né, que o goleiro não tá mais no gol, dá para ser tratada como uma finalização perigosa, mas o Vera bem posicionado, como eu disse, acho que fez um bom jogo, consegue cortar sem nenhuma dificuldade e evitar o gol do Juventude. Logo na sequência o Atlético faz o gol, que é o gol do Rony anulado por um impedimento milimétrico, né, o Coelho, que fez uma partidaça também, ótimo jogo do Coelho, né, pelo lado esquerdo, dá um passe muito bonito. Esse passe do Coelho, aquele passe nas costas, né, do zagueiro para o atacante aproveitar as costas e sair cara a cara, que foi o que o Rony fez e finalizou bem fazendo gol, me lembrou um pouco alguns passes que o Savarino dava pro Hulk toda hora em 2021. É o cara que é atacante, que tá jogando um pouco mais recuado na linha de meio campo e consegue encaixar um passe
em profundidade para o atacante explorar as costas do defensor e sair cara a cara. Me lembro de alguns gols do Atlético em 21 que foram assim, né, nessa dobradinha ali, Savarino e Hulk. Foi exatamente essa bola do Coelho pelo outro lado, né? O Savarino jogava prioritariamente pelo lado direito, no caso o Coelho foi pelo lado esquerdo, mas a bola pro Rony me lembrou esse tipo de jogada que a gente viu muito no título brasileiro do Galo. O Rony saiu cara a cara e finalizou muito bem no canto, perfeita a finalização. Infelizmente, aquele impedimento milimétrico, que é um impedimento que a gente vai discutir a regra, né? Dá pra brigar com o robô? Não, o robô tá lá, mostrou que a cabeça do cara tá na frente da linha do joelho do outro jogador. Mas discutindo a teoria da regra, né? O atacante teve algum benefício pela posição? Eu não vejo. Não tô cornetando aqui a decisão, tá? A regra diz que se é um impedimento de 1 milímetro, é um impedimento e acabou, e é objetivo, não é subjetivo, não é isso que eu tô dizendo. Tô só trazendo aqui pro debate a questão mais ampla sobre o impedimento, né? Será que não seria legal a gente ter, por exemplo, a linha mais grossa de impedimento e quando é a mesma linha deixa jogar? Porque o atacante não tem nenhuma vantagem dessa posição. Esse lance especificamente, o Rony não tem vantagem da posição à frente do zagueiro, eles estão, né, na mesma linha, assim, virtualmente falando, né? E saem juntos, os dois estão correndo na mesma direção, o Rony ganha porque é mais rápido que o zagueiro, tem um mérito de ganhar, pôr na frente, finalizar bem, fazer o gol. Infelizmente, o gol foi anulado com um requinte de crueldade, porque a câmera não é aquela câmera perfeita na linha do lance, ela tem um ângulozinho, e nesse ângulo dá a impressão que o Rony tá em posição legal, né? Eu nem consegui comemorar tão bem o gol na hora que ele faz o gol, porque eu fiquei com medo do impedimento, mas quando eu vi o replay, eu falei, tá legal, eu comecei a comemorar aqui no Portão 13 junto com os meninos, né? Aqui no estúdio. E aliás, quem não assiste ou nunca assistiu o Portão 13, fica o convite, é muito legal a nossa live de jogo aqui no canal do Frussar. Então a gente comemorou, eu particularmente comemorei muito quando eu vi o replay, falei, não, tá legal, e aí consegui comemorar, e aí depois veio o banho de água fria ali com a anulação por aquele impedimento pequenininho. Infelizmente o Galo fez o primeiro aos 10, seria bom para já inaugurar o placar cedo, mas foi anulado. O Galo seguiu dominante, mesmo depois do gol anulado, né? Poderia dar uma baqueada, mas não baqueou, continuou em cima, né? Continuou criando mais que o Juventude. Teve uma jogada que o Scarpa traz de fora para dentro e tenta finalizar e é bloqueado, até poderia dar um passe, tinha um companheiro mais bem posicionado na esquerda, ele tenta finalizar e é bloqueado. O Juventude tem 2 finalizações de fora, uma com o Enio sem nenhum perigo, outra com o Gilberto com algum perigo. O Everson teve que fazer uma ótima defesa, talvez tenha sido a chance clara do Juventude no primeiro tempo, o Atlético foi bem dominante realmente nos primeiros 45, e aos 29 minutos sai o gol, né? Uma jogada do Scarpa, ele sofre a falta, cruza bem na área, essa bola parada do Scarpa, especialmente em faltas laterais e em escanteios, eu já falei isso aqui no Cabeça Fria várias vezes, ela pode e deve ser mais explorada pelo Atlético, porque ele tem muita qualidade nessa batida. Falou assim, mas falta zagueiro cabeceador. Beleza, mas mesmo faltando aquela dupla de zaga dos sonhos pelo alto, como a gente já teve Léo e Hever, por exemplo, dá para explorar mais. Você viu ontem, é uma bola jogada na área, mas é uma bola muito perigosa, porque ela é rápida, ela tá fazendo a curva na direção do gol e qualquer desvio a bola vai entrar. Nesse caso foi um desvio na zaga, poderia ser um desvio de um jogador nosso, então fiquei muito feliz de ver o Scarpa marcando o gol é dele, a bola desvia no zagueiro, mas o gol é dele. Legal, assim, para coroar a grande atuação, como eu disse, talvez para mim tenha sido a grande atuação do Scarpa no ano, jogou muito bem realmente, e jogou na dele, né, cara, e isso me traz uma reflexão aqui, que é uma coisa legal pra gente pensar, em relação à chegada do Dudu, né? O Dudu foi anunciado oficialmente, é jogador do Atlético e vai ter um tempo para treinar aí, né? Ele só pode ser regularizado e ficar pronto para jogar lá quando a janela abre no dia 2 de junho e depois dessa data o Atlético só tem um jogo, que é contra o Inter, né? Antes da pausa para o Mundial de Clubes. Então o Dudu vai ter um jogo, se é que vai jogar nesse jogo, imagino que sim, pelo menos alguns minutos, enfim, antes da parada, mas vai jogar mesmo, ficar à disposição do Cuca para a sequência de jogos só lá em julho. Então ele vai ter um tempo bom para se condicionar e para chegar voando nesse segundo semestre, né? Agora, uma coisa que eu fico muito curioso é em relação ao encaixe desse time, porque o lugar do Scarpa, gente, o melhor lugar do Scarpa é onde ele jogou ontem, aberto pela direita, construindo por ali como um meia de fora para dentro. Em alguns momentos ele vai construir por dentro, vai aparecer como um 10, vai pifar o atacante, vai, mas o posicionamento base é aberto mais pela direita, né?
Ali ele se sente muito à vontade, ele traz pra dentro e finaliza, ele faz jogadas de linha de fundo, ele faz triangulação com, de repente, um outro meia, ontem era o Igor Gomes, e o lateral, ele tem liberdade pra jogar e ele joga muito bem e tem facilidade demais nesse pé esquerdo, trazendo de fora pra dentro. Então, considerando que o Scarpa, o lugar dele é ali, né, e considerando que eu acho muito improvável que o Cuca tire o Cuejo do time, por exemplo, lá pelo lado esquerdo, né? Acho muito difícil. O Cuejo é um jogador muito tático e tem jogado muito bem. Não me surpreenderia nem um pouco se o Dudu chegasse ao Atlético para fazer o que fez o Igor Gomes ontem. Um jogador que joga mais pelo corredor central, contrariando aquilo que é a carreira do Dudu, né? O Dudu prioritariamente foi ponta esquerda durante grande parte da carreira, mas tem 33 anos, jogador que caminha para a reta final da carreira, apesar de ainda ter lenha para queimar, como disse o Cuca. E eu já disse isso aqui no vídeo que a gente fez especificamente sobre o Dudu, que o Cuca sim considera o Dudu por dentro, né? Faz todo sentido considerando o que a gente viu ontem. Ontem o centroavante foi o Rony, porque não tinha o Hulk, então talvez desse quarteto ofensivo, assim, vamos dizer, né, atual do Atlético, o que jogou ontem, quem mais corre o risco de perder posição num time ideal na cabeça do Cuca, talvez seja o Rony, né, porque quando tiver o Hulk é o Hulk de 9, o Scarpa mais pela direita, tô deduzindo, né, o Cuejo na dele lá na esquerda e o Dudu sendo esse 10, muito aspas aqui, porque não vai ser aquele 10 clássico, vai ser um cara que vai pisar na área, que vai dar a opção para jogar pelos lados do campo, mas eu acho que pode ser sim isso a acontecer. Inclusive, quando o Cuca é perguntado sobre o Dudu em entrevista coletiva, ele fala, um jogador que eu conheço muito, etc, um jogador que faz várias posições, nem na cabeça de muita gente, o Dudu é só um ponta esquerda, ou no máximo um ponta para jogar pelo outro lado, pelo lado direito, né? O Dudu é destro, então quando ele joga na ponta esquerda é aquele ponta de pé invertido, né? O cara que joga de um lado para trazer para dentro e finalizar, mais ou menos o que é o Scarpa jogando pela direita, trazendo para canhota. Mas não, o Dudu faz também esse corredor central e deduzo eu, pelo que eu ouvi e pelo que a gente viu desse time ontem, que na cabeça do Cuca o Dudu pode ser sim esse jogador mais central. O Igor Gomes ontem pode ser o Dudu, que seria interessante de observar, mas isso é claro que os treinamentos vão dizer, né? O Dudu vai ter algo aí que nenhum jogador teve e provavelmente nenhum terá, que 2 meses no meio da temporada só para treinar e se condicionar. Praticamente o mês de maio inteiro, né? Ele vai começar a treinar já na próxima semana na Cidade do Galo, junho inteiro praticamente, beleza, que pode ser que ele tenha um jogo ali contra o Inter antes da pausa, mas tem junho inteiro, ainda tem uma parte de julho até voltar o calendário, então o Dudu tem a obrigação de chegar voando nesse segundo semestre e o Cuca vai ter tempo até lá para achar o melhor lugar para ele. Aos 32 tem um lance de perigo do Caio Paulista, vou aproveitar esse lance para falar um pouco sobre o Caio, né? Esse lance, o Rubens faz um lançamento para ele muito bonito, o Caio domina meio que ganhando uma dividida ali com o jogador do Juventude, colocando na frente, o goleiro do Juventude sai abafando ele dá uma cavada, tentando tirar do goleiro, a bola passa pelo goleiro, o zagueiro consegue tirar, e aí o Caio fica no chão, tentando ali alguma coisa em relação a um pênalti, assim, sendo justo, já vi lances exatamente iguais a esse que o juiz dá pênalti, tá? É um lance discutível porque o goleiro não tem muito o que fazer ali. Ele vai tentando abafar a finalização e depois não tem como o cara tirar o corpo, né? O atacante tá muito perto ali, o choque é inevitável. Então eu entendo não dar pênalti, porque não é que o goleiro tentou pegar a bola e acabou varrendo o pé do cara. Não, o goleiro chegou para finalizar, o atacante conseguiu finalizar e depois eles se chocam. Mas entendo também se o juiz entenderia se o juiz tivesse dado pênalti. É um lance para mim bem interpretativo, o Caio ficou ali tentando forçar uma chamada do VAR, não aconteceu, e infelizmente não saiu o gol também, né? E aí, cara, assim, eu vi comentários de todos os tipos sobre o Caio Paulista, né? Ah, o Caio fez uma partidaça, o Caio é horrível, meu Deus, lembrando o Emerson Conceição, viu uma galera fazendo umas comparações meio assim. Vou dar a minha opinião. Eu não achei um jogo horrível do Caio Paulista, porém, se for para ele jogar na primeira linha, ou seja, como lateral, que foi o que ele foi ontem, ele não pode ter alguns vacilos como que ele deu no segundo tempo, que saiu o lance do pênalti do Juventude, que por sorte foi anulado por impedimento do Enio na jogada. Não pode, ele precisa, se quiser jogar de lateral, ser um jogador mais regular no setor defensivo do time. Não existe um lateral tentar driblar o jogador adversário aos 50 minutos do segundo tempo, perder a bola e gerar um lance de perigo do adversário. E o Caio, ele tem tido erros frequentes como lateral. Então o jogador que no final do jogo tenta um drible, né, no lugar que não é para driblar, perde a bola e quase
coloca tudo a perder num jogo que a gente ganhou por 1-0, poderia ganhar demais, mas ganhou por 1-0, a margem era muito mínima, eu não consigo falar que esse cara jogou muito, assim, na minha avaliação é impossível, porque ele correu um risco muito grande e colocou o time num risco muito grande. Agora, durante o jogo, o Caio flertou sim com uma boa atuação em alguns momentos. Teve boas jogadas, é um cara claramente muito físico, tem muito fôlego, aparece na frente toda hora, dá a opção toda hora. Por isso que eu tô dizendo, não sei se como lateral, mas um cara pra você ter no elenco, quando você precisa, né, trazer um pouco mais de fôlego pro seu time, num jogo mais brigado, mais físico, colocar ele numa segunda linha, pode funcionar. Não é um cara desprezível, meu Deus, que horrível, Emerson Conceição, manda embora, não quero ver mais vestir a camisa do Galo. Eu não acho que é pra tanto, mas realmente, como lateral, ele tem, em alguns momentos, comprometido, como foi no lance do segundo tempo. A gente vai chegar lá quando a análise chegar nessa reta final do jogo, falando daquele sufoco que nós tomamos do Juventude no final da partida. Mas, assim, pra mim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Assim, não foi uma partida medonha, horrível, errou tudo, não. Teve bons lances, apareceu em alguns momentos, né, bem, ocupando bem o espaço, mais do meio pra frente do que do meio pra trás. O posicionamento dele como lateral tem hora que é problemático, tem hora que deixa buraco nas costas, sim. É um jogador que, repito, como lateral tem mais errado que acertado, mas teve ali os seus bons momentos na partida e é um cara que precisa ser lapidado. Se for para jogar de lateral, o Cuca precisa ter uma conversa com ele séria, né, um pouco mais de seriedade, um pouco mais de atenção, de foco, não sei o que que é. E se for para ser uma opção do meio para frente, para algum tipo específico de jogo, beleza, acho que pode ser útil. O jogador emprestado, não é nosso, vai saber o que vai acontecer com ele no fim do contrato. Mas realmente, assim, pra mim não fez uma partida ridícula, como também não foi bem, porque teve um erro bem grave que quase fez o Atlético perder 2 pontos no fim do jogo. Galo seguia bem melhor nesse momento do jogo, 1-0 já era um placar mentiroso, o Atlético já merecia ganhar por mais de um gol de vantagem, e tem uma jogada ali aos 43, que o Scarpa traz da direita pra dentro, mais uma vez, tenta a finalização, a bola é desviada no meio do caminho, fica viva na área, e o Rubens, muito atento, muito ligado no jogo, consegue roubar a bola do jogador do Juventude, colocar na frente e finalizar cruzado. A bola passa muito perto da trave, né? Seria legal se aquela bola entrasse para coroar a grande atuação do Rubens. Não acho nenhum absurdo falar que o Rubens foi o melhor em campo. Para mim foi o Scarpa, mas por detalhe, os dois jogaram muito bem, né? E o Rubens ganhou ali, colocou na frente, cruzou, a bola passou muito perto da trave, atuação muito boa do Rubens, sendo esse... Cara, o Rubens sendo esse segundo homem de meio que cobre o lado esquerdo do campo, ele é muito bom jogador, assim, ele tem uma noção muito clara de como joga por ali, ele é um cara muito competitivo, briga muito, não é um cara de entrar tirando o pé de forma alguma, ele pode pecar por excesso, mas nunca por falha, por falta, né, é meio Lianco nesse sentido, o Lianco é mais do que ele, né, é um risco maior que ele corre em vários momentos, mas o Rubens é um cara muito ligado, é um cara que divide muito, é um cara que compete muito, e tem noção de lateral, porque jogou de lateral por várias temporadas, né? O Turco Mohamed que achou ele de lateral lá em 22 e ele jogou vários anos aí como lateral, até essa volta nesse momento como meio-campista, apesar de ter feito jogos como lateral também nesse ano. Então é um jogador muito interessante, sei não se depois da volta de todo mundo aí, Alan Franco, Gabriel Menino, se o Rubens sai do time, tá? Talvez o Cuca encontre aí o seu primeiro volante dos sonhos, o Atlético certamente vai buscar alguém para essa posição na janela do meio do ano, é uma prioridade, a gente vai falar muito de mercado aqui no canal nos próximos meses, né? Mas na cabeça do Cuca, eu acho que se ele tiver um bom camisa 5 ali ideal, meu cabeça de área é esse cara, o Rubens, não sei não se perde essa posição como segundo homem mais pelo lado esquerdo, considerando uma trinca de meio aí que você precisa de alguém que cubra bem aquele lado do campo, o Rubens tem feito isso muito bem e pisa na área e dá opção, então, repito, ontem partidaça do Rubens, mereceu sim todos os elogios, e quase marcou o dele aí na reta final do primeiro tempo. O Galo ainda teve 2 boas chegadas ali nos acréscimos do primeiro tempo, uma jogada pela esquerda do Coelho, muito bonita na linha de fundo, ele consegue dar uma caneta no adversário, cruza para trás, e o Caio Paulista, né, o Caio finaliza, e o goleiro deles faz uma defesa sem muita dificuldade, depois uma pelo outro lado, o lado que eu achei que o Galo poderia explorar mais, porque estava muito mal marcado pelo Juventude, uma triangulação, Natanael invade a área, como um elemento surpresa, o Scarpa acha um passe muito bonito para ele por cima da defesa, ele finaliza bloqueado também na zaga do Juventude, mas foi uma boa chegada do Galo e, como eu disse, né, o Atlético mereceu fazer mais de um gol nesse primeiro tempo, criou para isso, eu vou falar sobre a eficiência ofensiva mais para frente desse vídeo, né, porque no segundo tempo teve mais volume ainda, por um período ali, 20 e poucos minutos, o Atlético foi muito dominante, mas assim, no primeiro tempo já era para virar
com um placar um pouco mais tranquilo, virou com 1-0 com a vitória parcial, né? Pausa aqui na nossa análise, intervalo de jogo, pausa na análise para o recado dos parceiros de sempre aqui no canal do Frossar. Primeiro recado da KTO, se você gosta de se divertir com apostas esportivas, vai lá em kto.bet.br e jogue com responsabilidade. Eu ontem acertei a que eu fiz lá na KTO, acho que eu fiz uma dupla, foi vitória do Bragantino e vitória ou empate do Galo, né? Então ganhei com tranquilidade aí, deu uma odd bem boa, superior a 3 ali. E é pra isso, é pra brincar, pra você jogar aquela graninha que tá sobrando, nunca que tá faltando, tem odão, tem chance extra, tem ganho antecipado, tem muita coisa legal, tem a Liga do Milhão, o QR Code tá na sua tela, distribui prêmios aí semanais, mensais, até um prêmio milionário no fim do ano, é só escanear e se divertir com responsabilidade, só se for maior de 18, tá? É proibido para menores de 18 anos. Recado também da Confiax, que tem tudo que você precisa para viver em paz, seguro para o seu carro, para sua moto, para sua casa, seguro de vida, plano de saúde, seguro para o seu celular, para o seu cachorro, e tem consórcio também, tá? Você que está pensando aí um caminho para realizar seu sonho, do seu carro novo, da sua casa nova, a Confiax tem as melhores taxas de consórcio do mercado, sem juros abusivos, com uma consultoria especializada, com redução de parcela até a contemplação, e você ainda pode ser contemplado aí ganhar uma camisa oficial do Galo modelo 2025, aquela linda da Adidas. Caso você feche o seu consórcio com a Confiax, é só entrar em contato, o QR Code está na sua tela, você vai ser muito bem atendido e quem sabe dá um passo importante aí na realização do seu sonho. O Juventude mexe no intervalo, dá uma qualificada assim no seu setor ofensivo, especialmente com a entrada do Nenê, né? O Nenê é um fenômeno no futebol assim, né? Estamos falando de um cara que tem 43 anos, Nenê faz 44 em julho, gente. O cara tá jogando Série A e quando entra, melhora o time dele, né? Claro, um atleta de quase 44 anos, ele não vai conseguir jogar em alto nível na Série A 90 minutos, muito difícil acontecer, especialmente jogador de linha, né? Mas quando ele entra, ele dá uma qualidade diferente, é um cara que protege bem a bola, sabe finalizar, sabe achar um passe ali em profundidade no campo ofensivo, então realmente o time do Juventude melhorou. Mas apesar da melhora do Juventude nesse segundo tempo, o Atlético fez 20 minutos, 20 e poucos minutos ali, talvez melhores do que o primeiro. Foi um volume impressionante. Assim, se o Atlético já fez um primeiro tempo muito bom, assim, mas muito bom mesmo, com esse único adendo, que é um adendo preocupante, claro, da falta de eficiência na hora de marcar gols, ou seja, criando várias chances e tendo dificuldade de converter essas várias chances em gol, o segundo tempo foi um exemplo impressionante disso, assim, cara. Até os 20 minutos eu vou precisar colar, vou pegar meu celular agora e vou colar para mencionar as chances que o Atlético criou, porque foram muitas até os 20. Então vamos lá na ordem cronológica aqui. O Atlético teve uma chegada com o Rony, que ele traz para dentro e chuta bloqueado. Na sobra, o Coelho também tenta chutar, o goleiro faz a defesa. Depois teve mais um chute do Coelho, novamente bloqueado. Depois, o goleiro pega uma bola do Igor Gomes e pega uma do Coelho também, numa jogada que vocês vão lembrar. Ele faz uma jogada pelo lado esquerdo, passa com muita facilidade por dois jogadores do Juventude, assim, uma marcação muito frouxa. Se fosse jogador do Atlético marcando daquele jeito ali, eu tá muito puto hoje. Os caras pareciam criança marcando o Coelho, assim, ele passou pelos dois como se fossem cones e finaliza, né, firme. O goleiro do Juventude faz uma boa jogada. Depois teve um chute cruzado do Natanael também com algum perigo, exigindo uma boa defesa do goleiro do Juventude. Aos 18, o Coelho sai cara a cara e pela direita, nesse caso, poderia finalizar e tenta rolar a bola para dentro, pro meio da área para alguém finalizar. A defesa do Juventude consegue cortar. O Atlético chegando assim, toda hora, com muita gente, às vezes com vantagem numérica, chegando perto da pequena área dos caras e não conseguia converter. É um negócio desesperador, assim. Aos 20 minutos, mais uma chegada com o Natanael, essa bola sai, ele chega na linha de fundo, faz um cruzamento, a bola fica viva na área, mas a bola já tinha saído, o juiz dá o tiro de meta. E, cara, atleticano que vendo tudo isso, o Atlético criando todo aquele volume, não ficou desesperado com medo do empate, não tá vendo o jogo do Galo, porque o cenário era o cenário claro para tragédia. O Atlético criando, acumulando chances, finalizando muita coisa e não conseguindo o segundo gol, né? Isso dá muito medo. Eu peguei aqui uma estatística, vou até acreditar aqui quem que mencionou, foi o Eugênio Leal, né, da ESPN, ele mencionou uma estatística, cara, e eu fui conferir, é um negócio assustador mesmo, né? O Atlético, só para pegar aqui para não falar o número errado, o Atlético tem 152 finalizações no Campeonato Brasileiro. É disparado o time que mais finalizou no Brasileirão. São 40 finalizações a mais do que o segundo colocado desse ranking. O Atlético, em média, precisa de 21 finalizações para marcar um gol no campeonato.
Ontem foram 26 finalizações e apenas um gol marcado, ou seja, até mais finalizações para um gol do que a média, que já é muito alta. Não é normal um time de Série A precisar de chutar mais de 20 bolas no gol para fazer um gol. Não é normal. Então o aproveitamento do Atlético nessas finalizações tá muito baixo, mas muito baixo. E ontem, para ser justo, eu achei o time até mais lúcido para criar essas chances do que foi na média do campeonato. Achei um time menos ansioso, um time que sabia um pouco mais o que fazer com a bola. O Coelho é um bom exemplo disso. O Coelho conseguiu, né, ter um refinamento maior nas jogadas ali, na hora de dar esse último passe, tentar finalizar, tomar a decisão, fez um ótimo jogo também por isso. Coelho, em alguns momentos, ele faz uma jogada muito boa e toma uma decisão horrível na hora, né, de resolver mesmo, finalizar ou dar um último passe. Ontem eu achei ele mais lúcido, mais calmo, com a bola no pé. Então o Atlético melhorou nesse sentido, mas ainda é um time que desperdiça muitas chances, mas muitas, assim, não dá para perder esse festival de chances que o Atlético está perdendo, porque, cara, seu time pode estar engolindo o adversário com mais posse, mais chances claras, com 5 bolas na trave, com 8 chances que passaram triscando, 3 milagres do goleiro. Se tiver 1-0, amigão, se o adversário achar uma bola bandida lá, você vai empatar o jogo e vai perder 2 pontos. Futebol é assim, e a gente viu nesse Campeonato Brasileiro já várias vezes. Então, o Atlético teve muito volume e não conseguia fazer o 2-0. E também por isso, cá entre nós, voltando no assunto do Dudu, eu não consigo ser contra a contratação do Dudu, né? Eu acho que é um jogador tecnicamente acima da média que a gente tem no nosso ataque, né? Abaixo do Hulk, beleza, a gente consegue comparar com o Scarpa, beleza, mas ele é melhor que os outros, tecnicamente, qualidade, finalização de último passe. Então, se a gente tem um time que cria isso tudo, que cria mais de 150 chances de gol, finalizações, né? Não chances de gol, finalizações em 7 jogos de Brasileirão, média de mais de 20 finalizações para fazer um gol. E você tem a possibilidade de trazer um cara, né, livre no mercado, um cara que tem qualidade de finalização de último passe, já provou isso na carreira, eu entendo a contratação. Não entendo, ou não entenderei, caso seja a única contratação para o setor ofensivo do Atlético. Precisa de mais. O Atlético ainda tem carências evidentes. A gente vai falar mais sobre o Dudu daqui pra frente, mas já deixo claro minha opinião aqui. Dudu resolve todos os problemas do Atlético? O Dudu chegou, agora o Galo tem um elenco pronto para brigar por títulos? Não, de forma alguma, muito longe disso. Mas essa contratação especificamente, considerando como uma oportunidade de mercado, né, um jogador livre, etc., eu entendo, porque o Dudu é bom de bola. E um time que tem esse tanto de volume, a bola fica viva no setor ofensivo muito tempo. Em vários momentos do jogo. Se a gente pegar esse recorte, cara, se tiver a oportunidade de pegar e assistir o VT desse jogo, atentos, nesses 20 minutos do segundo tempo, foi um negócio impressionante, quanto tempo a bola ficou viva dentro da área do Juventude, a área de ataque do Galo, de defesa do Juventude, mas muito tempo. Então você ter jogadores com qualidade ali, naquele espaço do campo, para empurrar uma dessas bolas para dentro, para colocar o companheiro na cara do gol, é o que você precisa para transformar esse número, que muitas vezes significa vitórias, muitas vezes significa nada, em gols. Então, tomara que o Dudu também, não só ele, como eu disse, a janela tem que ser mais recheada, um jogador não vai resolver o nosso problema, o elenco é curto e todo mundo sabe disso, mas tomara que o Atlético 2.0, vamos dizer assim, de 2025 tenha um aproveitamento maior dessas chances criadas, porque as chances estão ali, elas existem, mas o aproveitamento do Atlético é muito baixo. Não existe precisar finalizar 21 bolas no gol para fazer um gol, em média. Não existe. Esse número é assustador e prova que o ataque do Atlético precisa de muito mais eficiência do que entregou até aqui. Acabei de falar que o futebol é muito ingrato, porque se você olhasse para o placar do jogo 1-0 aos 20 do segundo tempo, o placar era muito mentiroso. O Atlético merecia estar ganhando o jogo naquele momento por 3-4, mas estava 1-0. E aí o Atlético tem um apagão que durou aí dos 20 e poucos, 24 minutos até o fim do jogo, e o Juventude, meu amigo, acumula chance atrás de chance para empatar o jogo, né? Os caras chegam no empate, né? Acho que antes até tem uma finalização do... Não, mentira. Os caras chegam no empate primeiro, que foi o gol anulado, né? Com o Nenê, uma jogada que pega no braço do Enio, claramente, o replay é muito, muito óbvio, né? A jogada é muito clara de toque no braço, e aliás, o árbitro dá o toque no braço ainda no campo, nem foi o VAR que teve que perceber. Então, gol muitíssimo bem anulado, e o Juventude percebe, pô, os caras engoliram a gente o jogo inteiro, mas tá 1-0, acabamos de fazer um gol aqui, foi anulado, mas dá pra fazer um que vai valer. E aí eles vão pra cima.
Tem uma finalização do Nenê de fora muito bonita que obriga o Everson a fazer uma ótima defesa. Depois tem mais um chute fora também muito bonito. Só colar aqui o jogador que finaliza. Marcos Paulo, né, finaliza muito bem. O Everson faz uma defesa até meio esquisita, assim, a bola pega no braço dele, depois volta, pega no corpo dele, né, e uma chance também de bastante perigo do Juventude. E logo depois, aos 30 e poucos, 34 ali, sai a jogada do pênalti, né? O pênalti é muito claro e a gente deu sorte que o jogador do Juventude, mais uma vez o Enio, né? Esse Enio mesmo que o Galo andou sondando nessa temporada e tal, ontem ele esteve em todos os lances cruciais do jogo, assim, né? Os lances de perigo do Juventude que acabaram não resultando em gol. No lance do gol do Nenê, a bola pega no braço dele, e no lance do pênalti, que foi pênalti, o braço do Natanael tá muito aberto, a bola pega claramente no braço dele, é ele, Enio, que participa, obviamente, da jogada, quem tava impedido. Então, cara, foi um lance de alívio ali, demais. A comemoração nossa aqui no Portão 13 na hora da anulação do pênalti talvez tenha sido maior do que a comemoração do gol do Scarpa, porque é aquela angústia de você sentir que em algum momento vai dar merda, com o perdão do palavrão. O Atlético engolindo os caras, não fazia o segundo gol, era questão de tempo para tomar o gol, era o roteiro natural. Só que ontem os deuses do futebol foram generosos com a gente, colocaram ali o jogador do Juventude um pezinho na frente para evitar aquele gol ali, evitar aquele pênalti, né? O Everson poderia pegar também, claro. Não sei se seria o Nenê a bater, mas o Nenê bate pênalti muito bem, experiente, então a chance do gol era grande, mas o impedimento ali tirou o pênalti a favor do Juventude, e ainda bem o Caio Paulista, voltando a falar dele, que protagonizou esse lance, foi quem perdeu a bola que foi cruzada e gerou o pênalti, que acabou sendo anulado. Então o Caio comemora igual um maluco quando o pênalti é anulado, chora, né, abraça o chão lá, os companheiros vão lá dar apoio pra ele, porque realmente, cara, é uma jogada que ia cair nas costas dele, e ia mesmo, né? Um jogador de defesa, ele pode fazer um jogo bom por 89 minutos. Se ele erra um lance que é crucial no jogo, ele vai ficar marcado por esse lance. Ele tem que ter essa noção se quiser continuar jogando como lateral, né? Então não existe sair driblando daquele jeito que ele saiu driblando ali, perdeu a bola, sofremos o pênalti, por sorte o glorioso Enio tava impedido. O Enio, inclusive, lembra o Keno um pouquinho, assim, de jeitinho, né? Não tô falando de bola jogada não, o Keno é muito mais jogador, mas de jeitinho lembra, assim, o pessoal do Portão 3 começou a chamar ele de Kenio durante o jogo, mas ainda bem que tava impedido, cara, porque ali seria um castigo, assim, colossal, considerando o que foi o jogo. O impedimento fez os nossos batimentos voltarem ao normal. Aliás, ontem durante o jogo, por 2 vezes o smartwatch aqui meu alertou que meus batimentos estavam anormais para quem tá em repouso, né? Igual nesses relógios aqui tem a possibilidade de você avisar que vai fazer um exercício físico, né? Que aí o relógio já fica sabendo que seu batimento vai subir mesmo, que tá tudo bem, você não tá morrendo. Tinha que ter um aviso também, ó, jogo do Galo. Agora é jogo do Galo, não estou infartando. Tô só puto que meu time perdeu 20 gols aí em sequência. Porque ontem aconteceu, realmente fiquei muito aflito até o apito final. Mas, voltando ao lance do pênalti, que bom que o pezinho do Enio estava na frente e o pênalti foi anulado. Quem dera fosse esse o último lance de desespero, porque não foi. O Juventude ainda teve chances claras para marcar o gol de empate na reta final do jogo. Aos 45 lidos com o tempo, o Alonso faz o que a gente espera de um jogador num lance de transição. Por isso que a gente ficou bravo com alguns gols que o Atlético tomou de transição aí na temporada, cara. Se o time tá ganhando com um gol de diferença, o jogador adversário tá puxando o contra-ataque, mata a jogada, faz a falta. O Alonso faz a falta aos 45, uma falta que ele é um ipom ali, né? Judô purinho. Ele pega o cara e joga o cara pro chão, uma falta que o zagueiro faz sabendo que vai tomar o amarelo e tem que tomar mesmo. É o amarelo que eu nunca vou reclamar, né? Existe a famosa falta tática e foi o caso. Então o Alonso bem, aliás, aproveitando para elogiar os dois zagueiros, Alonso muito bem e Rômulo muito bem, jogo de muita personalidade do garoto. Talvez seja hoje o zagueiro mais seguro do Galo ali, né, na ausência do Lianco. O nosso zagueiro pela direita mais seguro talvez seja o Rômulo, fez uma ótima partida, né? E o Atlético caminhava para construir a sua vitória, né, para consolidar a sua vitória, mas tinha muito tempo de jogo ainda, um acréscimo gigantesco pela frente. O Cuca faz substituições, aliás, ele guarda boa parte das substituições para a reta final do jogo. Já tinha entrado o Palácios, que entrou muito mal, perdidinho no jogo. Algumas chances que o Juventude construiu, inclusive nessa reta final, foram nas costas dele, em jogadas que ele perdeu a bola de um jeito bizonho. O Cuca ficou maluco uma hora lá com ele, reclamando, deu para ver na imagem, né, com muita clareza. Então o Palácios realmente entrou muito mal. Eu sei que é difícil, um jogador que sai do banco frio e entra num jogo muito quente e tal, beleza, mas entrou mal, bem mal, inclusive. Tomara que melhore nas próximas oportunidades. Além do Palácio, entraram Bernard, João Marcelo
e Vitor Hugo. O Cuca, né, aproveitando também essas pausas para tirar um pouco desse ímpeto ali do Juventude e fazer o relógio correr. E apesar dessa tentativa de esfriar, o Juventude jogava por uma bola. Então os caras se lançaram ao ataque igual malucos para tentar esse gol de empate. Aos 46, eles têm uma finalização na área, bloqueada, o cara tenta virar meio que um voleio ali, a zaga do Galo consegue bloquear, e aos 51 minutos, já na reta final dos acréscimos, os caras fazem uma jogada pela esquerda, de novo com o Enio, que foi bem participativo no jogo, cruza para trás, a bola fica viva, e o tal do Batalha lá que entrou no segundo tempo junto com o Nenê, finaliza. Por sorte ele não pegou bem na bola, não pegou em cheio, né? Ele finaliza meio fraco e no meio do gol ali o Everson faz uma ótima defesa, muito segura, como ele disse na entrevista, né? Como sempre, dando a parcela de contribuição dele. O Everson faz uma baita temporada até aqui, evitando o gol do Juventude, e aí depois disso realmente o jogo caminha para o fim, o juiz apita, o Atlético consegue confirmar essa vitória, 1-0 num jogo, cara, com muito mais sofrimento do que precisava. Como eu falei, o Atlético, o primeiro tempo e até os 20 do segundo, ou seja, 65 minutos, mais de uma hora de futebol, muito bem jogado. Mereceu fazer 2, 3 e matar o jogo ali, e não tinha resenha na reta final do segundo tempo, era ficar com a bola, ficar tranquilo, valorizar a posse e ganhar o jogo. Agora, não matou e ficou no desespero até os 51 do segundo tempo por causa disso. Eficiência ofensiva tem que ser a tônica do trabalho do Cuca nesses próximos dias. O Atlético agora tem o Deportes Iquique na quinta-feira lá no Chile pela Sul-Americana. Para mim é jogo para preservar o máximo possível, descansar os caras. O Hulk não viaja, tá certo, né? Não jogou contra o Juventude porque estava suspenso, mas tem que de fato aproveitar, né, para melhorar a condição física do nosso principal jogador. Se der para preservar todos os titulares, ou quase todos, eu sou a favor. O time do Iquique é horrível, o Atlético meteu 4 gols em BH treinando, então lá é para tirar o pé sim, eu digo, claro, tirar o pé no sentido de preservar titulares. Os caras que vão jogar tem que dar vida, então é jogo para jogar João Marcelo, é jogo para jogar o Patrick, esses caras que estão tendo poucas oportunidades têm que jogar agora, né? Tem que aproveitar a chance que provavelmente terão, né, que o Cuca tem essa sabedoria de rodar um pouco o elenco. O Atlético vai passar sem susto nesse grupo da Sula, o grupo é muito ruim, o Atlético ainda tem jogos em casa, então dá para tirar um pouquinho o pé na quinta-feira, pensando em escalação, para chegar com tudo no domingo. Domingo é um jogo muito importante para o Atlético, né? O Atlético recebe o Fluminense no primeiro jogo dessa nova Arena MRV, novo gramado. Vocês podem ter certeza que é um restart nas estatísticas, podem ter certeza que daqui a um tempo a gente vai ter estatística, desempenho do Atlético na Arena MRV com grama sintética, né? Desde que a arena foi reinaugurada. Cara, meu sonho é a gente ver lá no final do ano, pô, o Atlético fez 30 jogos na Arena MRV, 20 jogos, 20 e tanto, sei lá, depois da reinauguração, não perdeu, ganhou 20, empatou 7, bom demais. É isso que a gente quer e que a gente precisa. A gente pegar a história do Atlético, títulos e boas campanhas sempre estiveram acompanhadas de um ótimo desempenho como mandante. O Atlético precisa jogar bem em casa, né, e principalmente ganhar, acumular vitórias. A gente deu um salto gigantesco de tabela, porque a fase inicial de Campeonato Brasileiro, você ganha um jogo, você ganha 7 posições, como foi o que aconteceu. Mas para você se consolidar numa zona mais nobre da tabela, olhar para G6, olhar para G4, você precisa de sequência de resultados. Então, que o Atlético faça um bom jogo na quinta, claro, pela Sul-Americana, de preferência com reservas, e faça um ótimo jogo no domingo, Dia das Mães, para de fato emplacar uma sequência, como eu disse, de bons resultados, porque é o que a gente está precisando. De toda forma, a vitória é muito importante ontem. O Juventude tinha 8 jogos como mandante na temporada, não tinha perdido nenhum. Jogar no Jacone é difícil, eles vão tirar ponto de times grandes lá durante o Brasileiro, tenho certeza disso. O Atlético foi lá, fez o seu papel, jogou muito bem por 65 minutos, teve um apagão na reta final do segundo tempo, mas mereceu vencer. Se teve um time que mereceu vencer o jogo ontem, foi o Atlético. 3 pontos na conta, respiramos aliviados agora, um pouco mais longe da zona de rebaixamento, mas do mesmo jeito que você ganha 7 posições ganhando um jogo, você pode perder 7 perdendo 1, né? Nesse nível de campeonato é tudo muito embolado. O Atlético precisa e muito, né, emplacar essa sequência de vitórias, tomara que aconteça, beleza? Obrigado pela companhia, acho que foi uma análise bem completinha aqui para vocês. Deixa o like nesse conteúdo se tiver gostado, deixa aí nos comentários o que você achou do jogo de ontem lá no Alfredo Jacone. Vitória muito importante para o Galo. Nos próximos dias tem muito conteúdo legal aqui no canal do Frossar, podem ter certeza que vocês vão curtir, e a gente se encontra aí nos próximos vídeos, próximas lives. Quinta-feira, claro, estamos aqui também para Galo e Deportes Iquique Atlético, melhor dizendo, Portão 13, nossa transmissão começando sempre 1h30 antes do jogo, beleza?
Tamo junto, saudações atleticanas, um grande abraço, deixa o like, se inscreva no canal, vira sócio se não virou ainda, vale muito a pena, a gente se encontra, um abraço e até o próximo vídeo.